Hoje nós queremos falar sobre os pensamentos elevados de Deus a nosso respeito e por que nós precisamos de conhecer esses pensamentos elevados para sairmos desse nível natural, superficial, rasteiro e sermos elevados para o nível do Espírito, para os altos pensamentos de Deus. Precisamos ter muito cuidados com meros ensinamentos de homens. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela é sobrenatural, ela é baseada no poder de Deus, não é baseada no que nós somos ou fazemos. Portanto, não tente entender a mensagem do Evangelho de maneira natural. Pastor, o que você quer dizer, com algo natural? Algo natural é você dizer, por exemplo, faça o seu melhor para agradar a Deus. E algum dia, quando Deus vê, e quando você é sincero, quando você tem se esforçado, então você vai receber a bênção. Isso é ser natural. Sobrenatural é em posição a isso, é quando você tem ousadia de abrir a sua boca e declarar: eu sou justo em Cristo, e mesmo que eu ainda não veja a justiça dele em mim, eu declaro: eu sou justo. Ele diz que eu sou uma nova criatura, mesmo que eu não estou vendo ainda toda a transformação que eu gostaria. Eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque as verdades de Deus são sobrenaturais e somente podem ser recebidas por fé. Não é pelos sentidos naturais, mas por fé. Então, meu desejo hoje é que esses pensamentos elevados de Deus possam encher seu coração. E onde é que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Está no livro de Isaías. Você pode ler Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que os céus e a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos dos homens são naturais e terrenos, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados porque são celestiais. Precisamos de andar de acordo com esses pensamentos elevados, esses caminhos mais altos. Mas pastor, eu não sei quais são esses pensamentos elevados de Deus. Como é que eu posso seguir por esses pensamentos? Eu também nem sei quais são esses caminhos elevados pelos quais eu devo andar. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você alguns desses pensamentos elevados que estão aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Você sabe, nós temos que ser sempre contextuais. Então, se o Senhor está falando aqui de pensamentos elevados e caminhos elevados, é porque nesse próprio texto ele vai nos dizer quais são esses pensamentos e quais são esses caminhos. Então, se você quer aprender comigo, vamos lá para Isaías capítulo 55 e vamos ver cada um deles. Primeiro já está no versículo 1, Isaías 55, 1. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprar, quando se tem dinheiro, é algo que qualquer mente natural é capaz de entender e conceber, mas comprar sem dinheiro e sem preço, meu amigo, isso só pode vir do céu. Isso não existe aqui na terra, ok? Então, isso nos lembra o quê? De que isso nos fala? Comprar sem dinheiro. Comprar sem dinheiro, as duas coisas se contradizem, né? Se é comprar, precisa de dinheiro, mas eu não posso comprar sem dinheiro. Mas o que o Senhor está dizendo é que venha comprar sem dinheiro, porque também o preço você nem é capaz de entender tão alto que é. Então venha para receber de graça. Em outras palavras, o texto falando da graça de Deus. Eu quero dizer para você que caminhos elevados de Deus, os pensamentos elevados do céu, é a graça. A lei é o caminho do homem natural, mas a graça, o favor imerecido, é o favor elevado, é o caminho elevado de Deus. A lei, o que é a lei? A lei eu mereço. Eu vou pedir agora e vou receber. Eu cumpri a minha parte, eu obedeci os mandamentos, então agora eu estou qualificado para receber. Isso é a lei. Agora, eu desobedeci, então eu vou receber o castigo. Eu errei, pisei na bola. Então a maldição virá, isso é lei. Então comportou bem, é abençoado, comportou mal, é amaldiçoado. Isso qualquer ímpio entende, porque é terreno. O ímpio entende as coisas da terra, mas a graça é algo celestial, é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? E isso é elevado.
é tão elevado que, como é natural, que o natural não entende. E eu vou te dizer que o crente que também que vive com a mente natural não é capaz de compreender essa realidade da graça de Deus. Porque, segundo a lei, tudo depende do homem, tudo depende do seu esforço, da sua obediência, entendeu? Então, o homem natural está sempre tentando pagar pela bênção, mas segundo a graça, tudo depende de Cristo e do que Ele realizou na sua obra consumada lá no Calvário. E o convite do Senhor é: venha desfrutar da graça. É de graça, sem dinheiro e sem preço. Pastor, eu não consigo entender por que tem que ser de graça, sem ser de graça. Vou te explicar, é muito simples. É de graça porque você é tão pobre que não poderia pagar. E é de graça porque Deus é tão rico que Ele não precisa de vender. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, Ele nos dá. A graça sempre dá. A graça comunica, mas a lei sempre exige, ok? Então, você entendeu agora? É que um crente ele pode estar vivendo no tempo da graça, mas ainda com sua mente, com seu estilo de vida, debaixo da lei. Quando é que acontece isso? Quando ele vive debaixo constante de uma sensação de exigência, de demanda, uma sensação de que está em débito com Deus. Isso é viver na lei. Quando nós nos sujeitamos à lei, quando vivemos nesse princípio de vida, invariavelmente nós caímos no pecado. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Mas se nós estamos debaixo da graça, o pecado já não tem domínio sobre nós. Lembre disso. A essência da lei é demanda. A essência da graça é suprimento. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você acorda de manhã, todos os dias de manhã, pensando: por que Deus está exigindo de você? O que você vai precisar de obedecer, de cumprir os mandamentos para ser abençoado naquele dia? O que você vai ter que fazer para merecer a proteção da sua família? Você está no espírito da lei, ok? Mas se você acorda de manhã e você pede ao Senhor sabedoria e você entende que tudo isso já está disponível para você por causa da graça de Deus, por causa da obra consumada no Calvário, você está entrando no espírito da graça. Viva na graça, querido. Pastor, você está falando assim que fica parecendo que a lei é ruim. Você está falando mal da lei? Tem gente que me acusa de dizer que estou falando mal da lei. Não, nós não estamos falando mal da lei. A lei é de Deus, a lei é perfeita. A lei não tem problema, o problema somos nós. Nós não conseguimos cumprir a lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? A lei não foi dada, eu sei que parece estranho que eu vou te dizer, mas parece verdade, mas é verdade. A lei foi dada para ser cumprida. E ela foi dada para ser quebrada. Deus sabia que não podíamos cumpri-la. Nós é que não sabíamos. E Deus então deu a lei para que percebêssemos a nossa impotência. E quando percebêssemos isso, clamássemos por graça, misericórdia. Essa é a função da lei. Mas hoje não vivemos mais debaixo do regime da lei, porque a lei já foi cumprida pelo Senhor Jesus. O Senhor disse: não pense que eu vim revogar a lei. Não, eu vim para cumpri-la. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele pagou a dívida, ele quitou o financiamento. Uma vez que o financiamento está quitado, é melhor você parar de pagar o banco. A Bíblia fala então que Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Você chegou em Cristo, a lei acabou. Você não está mais debaixo dela, mas agora está debaixo da graça. Isso significa que nós agora vamos fazer tudo que é contrário à lei? Pelo contrário, a graça te capacita a cumprir a lei de maneira muito mais excelente, muito mais superior, muito mais elevada, além do que você faria no seu esforço próprio. Amém? Hoje estamos no tempo da graça, né? Da dispensação da graça. E nesse tempo, Deus não está mais imputando aos homens os seus pecados, mas chamamos a todos que venham e recebam de graça, sem dinheiro e sem preço, o suplemento do céu, a salvação, a vida, a glória de Deus. Amém? Então o primeiro pensamento elevado de Deus é que Deus quer te dar de graça. Mas o que alguns fazem? Alguns querem primeiro se qualificar para receber o milagre. A pergunta que eles sempre fazem é: será que eu sou santo o suficiente para receber essa bênção? Será que eu tenho sido santo o suficiente para receber essa cura? O que eu preciso mudar primeiro antes que Deus possa libertar o meu filho?
O Senhor Jesus nunca fez assim. Todas as pessoas, os evangelhos que vieram ao Senhor clamando por socorro, o Senhor atendeu. Mesmo aqueles que eram mais pecadores. Na verdade, a maior parte das pessoas que receberam o milagre do Senhor eram os maiores pecadores. Por isso, hoje em dia, existe até um movimento tentando redefinir graça. Eles querem dizer que graça não é favor merecido. Tem gente dizendo que graça é poder especial que Deus te dá para cumprir a lei. Não, a graça não é um poder especial. Graça é favor imerecido. Você vai receber poder sim. O Espírito Santo vai entrar em você e vai ser poder, mas o que você recebe por graça não tem nada a ver com as suas obras. Lá em Romanos 11:6 diz que se é pela graça, não pode ser pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Graça é favor imerecido. Amém? Esse é o primeiro pensamento elevado do Senhor que está aqui no texto. Vamos para o verso 3 agora. Qual é o segundo pensamento elevado? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvir, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna. A aliança eterna é a nova aliança. A velha aliança não era eterna, ok? Ela caducou, ela teve fim, mas a nova aliança, aquela que o Senhor pegou o pão e o cálice e disse: a respeito do pão, este é o meu pão, este é o meu corpo; a respeito do cálice, esse é o meu sangue da eterna aliança. Ela começou, mas nunca vai terminar, ok? A nova aliança é aliança eterna. Então esse texto está falando da nova aliança, e essa nova aliança consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Uau! Aqui agora tem uma informação que você precisa de ter. Pastor, eu não sei de que você está falando, né? Que fiéis misericórdias são essas? Então, primeiro você ouviu que você vem às águas e você bebe e você come sem dinheiro e sem preço. Agora aqui está dizendo que você se tornou participante de uma nova aliança, e o conteúdo dessa nova aliança são as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Muito bem. Para você compreender isso, eu tenho que te contar um pouquinho de história. No Salmo 89, Davi fala a respeito dessa aliança que foi feita lá em 2 Samuel, capítulo 7 também. Diz a Bíblia que um dia Davi já era rei, né? E ele levantou de manhã e ele disse: poxa vida, eu tenho um palácio para morar, todos os habitantes de Jerusalém têm uma casa para morar, e Deus mora numa tenda. Porque naquela altura o tabernáculo, né, era apenas uma tenda. E ele então falou: vou fazer uma casa para Deus. E a Bíblia fala então que naquele mesmo dia, ele nem tinha falado ainda com ninguém. Naquele mesmo dia, a Bíblia fala que Deus veio e falou com o profeta Natã. E disse para Natã: vai lá e fala para Davi. Falar o quê? Natã disse para Davi, o Senhor dizendo: Davi, algum dia eu disse para alguém que queria uma casa? Algum dia eu deixei passar a insinuação de que eu queria que alguém fizesse uma casa? Nunca disse. Como é que você descobriu, Davi? Essa é a preciosidade do coração que experimenta a graça. Ele consegue perceber o coração de Deus, mesmo quando Deus nem falou ainda. Deus não tinha falado, mas ele percebeu o íntimo de Deus, percebeu o coração de Deus. Aí o Senhor fala para ele: olha, não é você que vai fazer casa para mim. Eu vou fazer casa para você. E o Senhor falou o que para ele? O seu trono nunca vai ter fim. Virá dentre os seus descendentes, que o trono dele vai ser eterno, e ele será da sua linhagem de Davi. Por isso Jesus é chamado nos evangelhos muitas vezes de filho de Davi. Os judeus sabiam que o Messias seria o filho de Davi, um descendente de Davi, um renovo do trono de Jessé. Jessé era o pai de Davi, ok? Então, isso é uma coisa muito preciosa. Quais são as fiéis misericórdias prometidas a Davi? Vou te dizer em poucas palavras. Qual que é o conceito natural do homem? É que o pecado cancela a promessa. Mas o pensamento de Deus é que a graça será conosco para sempre, e ela nunca será removida, mesmo quando nós cairmos. Essas são as fiéis misericórdias.
o Senhor diz para Davi: os seus filhos, os seus descendentes, quando eles pecarem, eu vou discipliná-los, mas jamais removerei deles a minha bondade. Vamos ler isso na Bíblia? Salmo 89, verso 28 em diante. Tem uma descrição da linhagem que Deus fez com Davi, dizendo que o seu trono seria eterno. Por que seria eterno? Porque Jesus, o Rei eterno, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, ele veio e agora ele é o herdeiro do trono e ele, você sabe, não morre, ele venceu a morte, o seu trono nunca vai ter fim. Olha o que diz, Salmo 89, verso 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça. Esse aqui é a fiel misericórdia que o Senhor está dizendo, que o texto está dizendo. A graça de Deus nessa nova aliança, ela é para sempre. Tá me ouvindo? A graça não é para os dias que você se comporta bem. A graça não é para aqueles dias bons que você está nas montanhas. A graça é para os dias maus, quando você está no vale. A graça de Deus não é retirada de você mais. Você tem isso como um documento, né, da nova aliança, precioso demais. E firme com ele para sempre a minha aliança, porque a nova aliança farei durar para sempre a sua descendência, assim porque Jesus não morre, ele é eterno, o seu trono como nos dias do céu, porque o trono agora é Jesus que está sentado lá. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem no meu juízo, está falando dos descendentes, outros, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu os punirei com vara, as suas transgressões com açoites, a sua iniquidade. Deus nos disciplina, existe disciplina de Deus na nova aliança, porque a nós, os seus filhos, não há nenhum que sendo filho não venha a ser disciplinado. Mas olha o que diz o verso seguinte: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Essas são as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Significa o seguinte: quando você pecar, filho, o Senhor vai te disciplinar, o Senhor vai te corrigir, mas Ele nunca vai remover de você a graça da sua vida. A graça vai ser firme com você para sempre, porque isso está de acordo com a aliança que é perpétua. O Senhor está dizendo: olha, nunca vou retirar a minha bondade, nunca vou retirar a minha bondade, nunca vou retirar a minha graça, nunca. Então você desfruta da bondade de Deus todo dia. Deus não é bom no dia que você é bonzinho, Deus é bom todo dia. Deus é bom no dia da tribulação, Deus é bom no dia da festa, Deus é bom no dia que chora, Deus é bom no dia que você ri, Deus é bom em todo tempo. Descanse na bondade de Deus, porque Ele não pode desmentir a sua fidelidade. Se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Esse é um outro pensamento elevado. Vamos ser francos. Onde você tem promessas como essas? Né? Onde você tem promessas como essas? Da graça nunca ser removida. Olha, se a graça nunca é removida, você nunca perde a salvação, filho. Se a graça nunca é removida, você nunca deixa de ser filho. Pastor, eu erro, eu peco, mas o Senhor vai atrás de você. O Senhor corrige, o Senhor disciplina, o Senhor limpa, o Senhor lava, mas você volta para casa. Por quê? Porque Ele tem uma aliança agora com você. Vamos lá, terceiro pensamento elevado que nós temos aqui no capítulo, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Rico em perdoar. Preste atenção. Quais são os pensamentos do homem natural? Pensamentos aqui de baixo. É que quando nós erramos, nós temos que nos afastar. Mas aqui está dizendo que o Senhor perdoa de maneira rica e abundante. Esse versículo nos lembra o que? Onde abundou o pecado, superabundou o perdão de Deus, a graça de Deus. Deus faz isso porque os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso. A mente natural não consegue entender isso. Entendeu? A nossa tendência é pensar que Deus nos perdoa com a má vontade. Não, a Bíblia fala que Ele nos perdoa ricamente, ok? Tem irmãos que pensam que Deus só vai perdoar e tirar a cara amarrada depois que Ele fizer muitos exercícios espirituais, mostrar o tanto que Ele está arrependido, o tanto que Ele está triste por causa do pecado. Aí pode ser que ele se sentir muito mal pelo erro, então Deus vai perdoá-lo.
Eles não acreditam que Deus perdoa de bom grado, que Deus perdoa com sorriso, ok? O Senhor está dizendo, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus são muito mais elevados do que os seus, porque assim como os céus está mais alto do que os céus e a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E sabe por que o Senhor Deus perdoa ricamente? Ele é rico em perdoar? Porque já está tudo pago. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, essa é a verdade e o último do Evangelho do universo. Deus nos amou de tal maneira que nos enviou o seu Filho, e lá na cruz toda a condenação, toda a maldição que deveria vir sobre você e sobre mim, veio sobre ele. Então agora, diz a palavra de Deus, o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele é o fundamento do justo, pelo qual Deus pode nos perdoar ricamente, filho. Isso é uma coisa tão poderosa. Mas muitos irmãos, eles têm uma ideia de que cada vez que peca, Deus fica irritado com eles. Então Deus até perdoa, mas Deus perdoa de má vontade. Entende o que eu estou dizendo? E quando você convive com gente assim, né? Quando você erra com ela até te perdoa. Mas ela te perdoa, sabe? Com cara amarrada, de mau humor. Ela até te perdoa. Eu estou aceitando qualquer perdão, mas preste atenção, o perdão de Deus não é qualquer um. Mesmo que Ele nos perdoasse de cara amarrada, aleluia, obrigado pelo perdão. Mas Deus é tão bom que Ele não nos perdoa assim. Ele não é apenas um salvador, mas Ele é um salvador que nos salva com amor, com alegria. Ele está alegre por nos salvar. Ele é o pastor da 100ª ovelha. A Bíblia fala que isso Jesus quem disse lá em Lucas capítulo 15, você pode ler a história depois, que o pastor provavelmente no final do dia tinha 100 ovelhas. Quando ele contou, faltou uma. Normalmente é a hora em que ele iria sentir falta. A Bíblia fala que ele largou tudo, estava na hora da janta, estava na hora de tomar um banho, ele largou tudo e saiu para procurá-la. Quando ele encontrou a ovelha, o que ele fala para ela? Você, hein, fujona, olha o trabalho que você me deu. Você acha que foi isso que o bom pastor falou? Você consegue imaginar ele voltando para casa? A Bíblia fala que ele pegou ela nos ombros. E o que ele falou? Você tá gorda, hein? Pesada. Olha a dificuldade que eu tô tendo para levar você embora. Por que você faz isso? Entendeu? Entendeu o que eu tô dizendo? Ele é um salvador, mas é um salvador contrariado. E a Bíblia fala então, a Bíblia não fala, mas sabe, eu li um livro sobre o Salmo 23, muitos anos atrás, quando eu era um novo convertido. Mais ou menos aí uns 30 anos atrás. E nesse livro o autor fala, apesar de que eu nunca encontrei nenhuma evidência disso lá em Israel, mas ele disse que lá em Israel, quando a ovelha fugia muito, o pastor quebrava a perna dela, para ela não fugir mais. Aí dá para você imaginar esse pastor da 100ª ovelha chegando em casa e ao invés de fazer uma festa, como diz a Bíblia, ele pega a sua ovelha e fala, olha, eu vou fazer algo que vai doer mais em mim do que em você, mas é pro seu bem. E ele quebra a perna dela. Dá para você imaginar a alegria dessa ovelha dela de se achar, né? E preferir ficar perdida, né? Olha para cá. Olha, esse pastor que eu tô te contando aqui é um pastor segundo o nosso conceito natural, mas o Senhor Jesus, o pensamento dele é muito mais elevado que o nosso. A Bíblia fala que ele saiu à procura, vasculhou, achou, pôs nas costas, levou, e quando chegou ele fez uma festa. Ele está feliz de ter encontrado a ovelha. Ele está contente de ter achado. Ele não fica o tempo inteiro lembrando o tempo que a ovelha é problemática. Não, ele é o Salvador. Ele que está feliz de ter salvado você constantemente, salvar você constantemente. Ele quer te levar nos ombros. Essa alegria dele, na verdade a palavra usada lá em Lucas 15 é júbilo. A Bíblia fala que ele estava cheio de júbilo porque encontrou a ovelha. Ele estava exultante, para usar uma palavra bonita, né? Saltando de alegria, porque encontrou a ovelha. Por isso o texto diz, em Isaías 55, que ele é rico em perdoar. Significa o quê? Não tem pecado grande demais que o sangue não possa lavar. Mas tem mais do que isso. Significa que não tem pecado tão numeroso assim, uma quantidade tão grande que o sangue não possa lavar. Mas tem mais ainda. Não tem nenhum pecado que você repetiu tantas vezes que agora o sangue não possa lavar. Ele lava você de todo pecado. Todo pecado. Ele tira todo pecado. Por isso não há mais condenação sobre a sua vida. Por isso nós dizemos que ele é rico em perdoar. Entende isso? Rico em perdoar.
Esse é o pensamento elevado de Deus. Infelizmente, pode ser que alguém está aqui agora nos ouvindo, assistindo, e você já pensou, presumiu que Deus desistiu de você porque você já caiu tantas vezes no mesmo erro. Você está imaginando que Deus agora perdeu a paciência. Mas não deixe o diabo enganar você a respeito da bondade, da longanimidade, da paciência do Senhor a seu respeito. Ele vai trazer você de volta nos ombros dele, nos braços dele. Você sabe, quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, a Bíblia fala que quando ele bradou, está consumado, o véu que havia no templo se rasgou. E a Bíblia faz questão de dizer que foi de cima para baixo. Não foi iniciativa do homem de baixo para cima, mas foi iniciativa de Deus, de cima para baixo. E o nosso pensamento, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que agora nós podemos entrar. O caminho foi aberto. E está correto. Ele não tem nada de errado em pensar assim, porque é verdade. Mas tem um outro lado da verdade que muitos não percebem. É que agora o véu se rasgou e ele pode sair. Antes ele não podia sair, ele tinha que manter distância de você. Por que ele ficava lá dentro mantendo distância? Porque a justiça dele, se encontrasse você, iria exigir morte de você. E ele não queria matá-lo, então ele ficava lá dentro. Mas agora o sangue foi derramado, o preço foi pago. Tem mais o que fazer, ele pode te amar e pode te salvar. Então ele mesmo rasgou o véu. Ele corre atrás de você. Ele é o pai do filho pródigo correndo atrás do filho. Ele é o pastor da ovelha perdida procurando até encontrá-la. É ele que vai atrás de nós. Nós éramos os cegos na beira do caminho. Nunca acharíamos o caminho por nós mesmos. Mas ele veio, ele nos viu, ele chegou, ele nos abriu os olhos, ele nos trouxe para casa. Essa é a graça de Deus. O véu foi rasgado, filho. Seja bem-vindo à casa. Seja bem-vindo à família. O sangue de Jesus já pagou toda a dívida. Ainda que no passado o seu pecado tenha sido tão sujo, tão imundo, mas hoje você é mais branco do que a neve aos olhos de Deus. Tudo bem, pastor? Mas você ficar pregando que Deus perdoa e ricamente, eu acho que isso vai levar os irmãozinhos aí a viver no pecado. Mais uma vez eu tenho que te dizer, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O seu pensamento aqui da terra, o pensamento de Deus é elevado. Os pensamentos de Deus são elevados. Se nós pregarmos a verdade para as pessoas, elas vão tentar viver de acordo com a verdade. Quando as pessoas creem certas, elas vivem certas, certo? Porque a nossa conduta é resultado da nossa crença. Se você crê o tempo inteiro que Deus te rejeita, o resultado é o pecado. É você sair da casa de Deus, se afastar dele. Mas se você crê o tempo inteiro que ele está atrás de você, que ele ama você, que ele está buscando você, e ele mesmo providenciou um meio para lavar o seu pecado, você não vai correr dele, você vai correr para ele. Amém? Vai correr para ele. A Bíblia fala que aquele que é muito perdoado, esse muito ama. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais você entende que é perdoado, mais você é atraído para amar o Senhor. Por isso, pregar sobre o perdão dos pecados não produz crentes problemáticos, produz crentes saudáveis. Esse é o caminho elevado de Deus, que eu estou te mostrando na palavra de Deus. Vamos deixar os pensamentos aqui de baixo, vamos pensar os pensamentos elevados, vamos largar os caminhos naturais do homem natural, vamos trilhar os caminhos espirituais, os caminhos de Deus. Está comigo hoje? Vamos continuar? Um quarto pensamento elevado, verso 10, Isaías 55, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que colhem, e assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O texto está dizendo que a palavra de Deus é como chuva, como a neve que desce do céu. Amém? É maravilhoso como isso mostra a graça de Deus. A gente conversava hoje, né, que tem tido chuvas fortes aqui em Goiânia esses dias, verdadeiras trombas d'água, e isso acontece muito ocasionalmente, ok? Porque se todas as vezes que chovesse a água desabasse sobre nós, a chuva não seria bênção. O que Deus faz então? Tem as nuvens lá no céu, estão carregadas toneladas de águas, mas Deus não derrama isso sobre nós de uma vez, porque isso iria nos destruir.
mas Deus transforma essas toneladas de águas em gotas d'água. Gotas d'água, são gotas d'água, é tão precioso, né? Então minha esposa tem uma parte de jardim lá em casa, que ela tem algumas daquelas flores, orquídeas, e eu fico observando que chove e não cai nenhuma pétala da orquídea, nada, não. E teve essa tromba d'água aqui ontem, né? E eu tava olhando, não caiu nenhuma pétala da orquídea. Então o Senhor derrama sobre nós a chuva, o seu favor. Se fosse de uma vez, nós não poderíamos receber. Então a nossa mente é tão limitada, mas como uma gota de cada vez, a chuva vem, nós absorvemos. E a palavra do Senhor diz que essa chuva não volta, mas ela rega a terra, ela faz a terra brotar, faz a semente germinar, para dar pão ao que come. Você sabe por que você tem pão? Porque houve uma semeadura, uma semente espiritual. Essa é a graça de Deus também. Muitas pessoas encaram a semeadura como um tipo de troca, barganha com Deus, não é? Semeadura é colheita, é um princípio espiritual, uma verdade espiritual que o Senhor deixou para nos trazer riqueza em todos os aspectos, riqueza na sabedoria, mas também riqueza no suprimento e na prosperidade, né? A promessa do Senhor é que essa palavra vai prosperar. Então faça da sua vida uma semeadura, querido. Semeadura, esteja sempre semeando. Mas não estou falando só de dinheiro, semeio também com pão. Então hoje, quando eu estou aqui compartilhando com você, eu estou semeando. Em todo lugar que eu vou, continuamente eu estou semeando. Essa é a palavra. E quanto mais eu semeio, mais o Senhor faz vir revelação e graça sobre a minha vida. E você tem recebido a palavra de Deus nesses dias? Ah, pastor, parece que eu não estou recebendo ainda. É porque você não está na chuva. Entra na chuva, fica debaixo da chuva, tá bem? A chuva do céu nesses dias, querido. Se a sua vida está seca e se o seu bolso está tudo seco na sua casa, é porque está faltando chuva, você não está debaixo da chuva. Vai para a chuva. Pastor, o que é a chuva? É a palavra de Deus. O texto está dizendo, né? Lá em Deuteronômio 32, verso 2, está aí no seu livro, você pode ler depois. Diz assim: goteje a minha doutrina como chuva, goteja a minha palavra como chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Essa é a palavra que traz refrigério. Essa chuva representa ensino, tá bom? Então a abundância de chuva, na verdade, é a abundância de revelação de Deus, da verdade do Evangelho. Esse tempo atrás, ministrando aqui na igreja a respeito da chuva, né? O Senhor nos mostrou algo interessante lá em Joel, capítulo 2, verso 23. Você pode ler depois, oportunamente, né, na sua Bíblia. Lá diz que o Senhor vai mandar chuva temporã e seródia, ou seja, as primeiras e as últimas chuvas. Nós vivemos nesse tempo das últimas chuvas, mas o que é precioso é que a palavra chuva no hebraico, ela é moré. Isso é uma coisa interessante, porque a palavra moré também significa professor, mestre. Eu sei que você acha estranho, como é que uma palavra só significa chuva e professor? Porque toda língua existe, isso em português também existe isso também. Você tem lá, o mais comum que você se lembra é a manga da roupa e a manga fruta, né? Manga, tudo é manga, mas são coisas diferentes. Em hebraico é a mesma coisa, só que eu creio que nada é por acaso. Eu creio que nos últimos dias essa chuva vai ser chuva de ensino, de revelação. Nós vamos ver o que nunca vimos antes. Haverá um abrir da palavra de Deus sobre nós. Amém? Para encerrar, quinto pensamento elevado que o Senhor nos mostra aqui em Isaías, verso 12. Isaías 55, verso 12. Saireis com alegria, em paz sereis guiado. Os montes e outeiros se romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Na verdade, aqui nós temos a consequência desses
outros 4 pensamentos elevados de Deus, ok? É a graça comprar sem dinheiro e sem preço, e as fiéis misericórdias prometidas, é a graça e a bondade que nunca vão ser removidas, é a riqueza do perdão, o Senhor é rico em perdoar, né? É a palavra que vem sobre nós como chuva, é a promessa do Senhor. Quando nós entramos nesses pensamentos, nesses caminhos elevados, existe uma santa consequência espiritual. A Bíblia fala que você vai sair em paz, não vai sair com alegria, e em paz você será guiado, ok? Verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Esse é um princípio do Novo Testamento. A paz é o árbitro, nós somos guiados pela paz. Amém? Deus guia você pela paz que Ele te concede. Então, nós vivemos na paz. É um ambiente no qual nós vivemos. Se em algum momento você perde a paz, consulta o Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Hoje você é filho de Deus, querido. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito de Deus habitando neles, mas hoje, no Novo Testamento, todo filho de Deus tem o Espírito habitando dentro de si. E é pelo Espírito que nós podemos sentir essa paz que nos guia, ok? Então o texto diz, olha o que o texto diz, em Isaías 55, verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quando você é guiado em paz, você sai com alegria. Quem é guiado em paz, sai com alegria. Essas duas coisas têm que encher a vida do crente, ok? Fruto do Espírito é amor, paz, alegria. O reino de Deus é justiça, paz, alegria. Você é guiado pela paz e sai com alegria. Então, antes de qualquer coisa, perceba a paz dentro de você, filho. Nesses dias de crise, também são dias de muitas oportunidades. Pode ser que o Senhor coloque muitas portas diante de você, mas lembre-se, só faça guiado pela paz. Não seja guiado por nenhum outro tipo de motivação, só pela paz. Essa é a maneira principal como Deus nos conduz, ok? Então, antes de fazer um negócio, perceba a paz. Antes de comprar, de vender, perceba a paz. Esse é o caminho elevado dos filhos de Deus. Quando você faz isso, o que o texto diz? O texto diz que os montes e os outeiros se romperão em cânticos. Então, quando você é guiado pela paz, as montanhas começam a cantar diante de você. O que simbolizam essas montanhas? Montanhas na Bíblia sempre simbolizam reinos, lugares elevados, pessoas que ocupam posições elevadas, ok? E significa que gente importante é tida como importante em lugares que você crê que é importante, vão reconhecer o mover de Deus na sua vida, bênção de Deus sobre você. Isso quando você é guiado pela paz e sai com alegria. Outra coisa que diz é que também é que as árvores do campo baterão palmas. Óbvio que essas árvores aqui estão simbolizando pessoas que estão aí fora, elas vão se alegrar, vão bater palma, porque você se torna uma bênção. Onde você vai, onde você é cheio de alegria, você é cheio de paz, você que procede do Senhor, onde você chega, o fluir de Deus acontece em você, amém? Então, se você passa pelo deserto, você faz dele um manancial. Que coisa preciosa. E para encerrar, o texto diz que no lugar do espinheiro vai crescer o cipreste. O que significa o espinheiro na Bíblia? A Bíblia fala que quando Adão pecou, Deus diz o que para ele? Maldita é a terra por tua causa, e por causa disso a terra produzirá o que? Espinheiros, ok? Cardos e abrolhos são espinheiros, que simboliza maldição. Então, no lugar da maldição haverá um cipreste. Deixa eu te contar uma curiosidade para você. Nos tempos antigos, não só em Israel, mas nos tempos antigos, os tempos bíblicos, os apriscos, os lugares que as ovelhas eram guardadas, eles não eram cercados com madeira como hoje, né? Hoje em dia você vai nas fazendas, tudo é cercado com madeira. Naquela época não, né? Nas fazendas mais pobres são cercadas com arame farpado, não é verdade? Mas naqueles dias não. Naqueles dias o aprisco era cercado com espinheiros, porque as ovelhas elas evitam. Então, a maneira de manter o rebanho dentro era através do espinheiro. O espinheiro simboliza a maldição. Então, no Velho Testamento, como é que o povo de Israel foi mantido dentro do aprisco? Com medo da maldição.
Era o medo da maldição que fazia eles estarem ali dentro. O Senhor está dizendo, não vai ser assim mais. Na nova aliança nós somos guardados, não somos guardados mais pelo medo da maldição, nós somos atraídos pelo amor do Senhor. Isso, amém? Isso é uma coisa tão preciosa. Então, em vez desse espinheiro, vai nascer o cipreste, ou seja, vai ter bênção ao seu derredor. Ciprestes são árvores grandes, né? Árvores frondosas e que passam belezas, elas são para ornamentar também, ok? E falam o que mais? No lugar da sarça vai nascer a murta. A sarça é um tipo de urtiga, não sei se você conhece urtiga, aquelas folhas que irritam muito e traz muita coceira na pele, e isso é a sarça. No lugar dela vai ter a murta. A murta é de onde é tirada a mirra, que era um perfume, uma fragrância no tempo do Velho Testamento, muito precioso e muito caro. Então, no lugar da maldição, representado pelo espinheiro, vai crescer árvores frondosas dos ciprestes. No lugar da urtiga, que só incomoda e traz coceira, vai trazer a fragrância, o perfume do Senhor. Mas isso tudo está falando de nós. Nós não espalhamos mais maldição, nós não espalhamos mais medo, terror para as pessoas. Nós pregamos a graça, convidamos para que venham e comprem sem dinheiro e sem preço, para que experimente como nós o rico perdão do Senhor. E onde nós chegamos, Paulo diz o quê? Nós espalhamos o bom perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Então, em vez de irritar as pessoas, que ao ponto delas se sentir desconfortáveis junto conosco, nós trazemos bênção sobre elas, trazemos o bom aroma de Cristo. Veja, tudo isso é consequência dos pensamentos elevados. Tudo que nós meditamos aqui hoje meditamos a respeito de alguns caminhos elevados de Deus, que o Senhor menciona em Isaías 55. Que essa palavra hoje possa encontrar abrigo no seu coração e que possa gerar fé e descanso, paz, para que você experimente dessa graça, desse favor, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém?